Bom dia. Hoje são 14 de maio de 2020. Vamos começar a ensinar a palavra de Deus. Vou ensinar hoje o que está escrito na carta de Paulo a Timóteo, em 2 Timóteo, no capítulo 3, a partir do versículo 14 até o versículo 17, que fala sobre a inspiração, o valor e a utilidade das Santas Escrituras. Então, ele está mostrando a importância da Bíblia. Então, nós temos que conhecer a Bíblia. Então, muitas pessoas, elas têm o livro da Bíblia em casa, mas muitas vezes elas não conhecem, não têm entendimento que a palavra de Deus diz. Não se aprofundam no conhecimento da palavra, apenas têm a Bíblia assim, mais para enfeite, para decoração. Mas esse aqui, a Bíblia é a palavra de Deus, é o testemunho dele aqui na terra. Só existe, se você quiser conhecer Deus, você tem que se aprofundar nas escrituras, você tem que se aprofundar no conhecimento dessa palavra. A palavra de Deus, ela foi um projeto de Deus para as pessoas, né? Porque ela começou no Antigo Testamento, já existia a sua palavra através dos escritos que foram feitos, formados, denominados de Torá. Esses escritos da Torá, eles foram feitos, né? Eles foram escritos pelos escribas. Naquela época existiam escribas, existiam pessoas que eram empregados dos reis com a finalidade de escreverem a respeito de tudo o que estava acontecendo. E eles escreviam a respeito dos profetas. Por exemplo, profeta Isaías, Jeremias, Ezequiel, ou seja, muitos outros profetas. O próprio Moisés, né, escreveu e deixou escritos e foram depois traduzidos e formados o livro do Pentateuco, que eram os 5 primeiros livros da Torá. Inclusive, existe uma passagem no Novo Testamento onde Jesus, quando ele vai fazer o recenseamento junto com a família dele, com Maria e José, e depois, ao saírem de Jerusalém para ir para Belém, Jesus ele fica lá na sinagoga ensinando a Torá. Inclusive a mãe dele, na caravana de volta, ela sente falta da presença de Jesus, ela retorna até a sinagoga, chega lá e vê Jesus Cristo com a Torá ensinando com uma sabedoria estupenda e mostrando aqueles sacerdotes da lei que estavam ali presentes, onde eles ficavam admirados com a sabedoria de Jesus a respeito da Torá, a respeito da palavra de Deus. Depois que Jesus ressuscitou, muito tempo depois, um rei chamado Constantino, que se converteu ao cristianismo, ele convocou 70 sábios, pessoas para fazerem uma investigação, para procurarem manuscritos e formarem, junto com o Velho Testamento, um novo manual, ou seja, um novo livro onde estivessem todos os escritos relacionados ao Novo Testamento e ao Velho Testamento, né? O Velho Testamento ele foi escrito em hebraico e aramaico, e o Novo Testamento ele foi escrito na língua grega. E como esses 70 sábios, eles formaram esses escritos, né, formaram esse livro chamado Septuaginta, onde essa Septuaginta foi o marco inicial, né? Depois houve outras atualizações, outros manuscritos foram introduzidos, ou seja, se formou o que realmente é hoje a palavra de Deus, a Bíblia. A Bíblia, a Bíblia evangélica, ela contém 66 livros, diferente da Igreja Católica, que contém 74 livros. Qual a diferença? Aliás, 73 livros. A diferença desses 7 livros da Igreja Evangélica para a Igreja Católica é porque a Igreja Evangélica, depois da reforma de Martinho Lutero, eles constataram que esses 7 livros a mais, eles não tinham a inspiração do Espírito Santo. Então, depois de muitos estudos, viram que realmente só esses 66 livros, eles têm a inspiração, foram realmente inspirados por Deus, ou seja, o Espírito Santo é que inspirou para que fosse escrito esses livros. Então hoje o livro
A Bíblia evangélica, ela contém 66 livros. Então vamos ver a partir do capítulo 3, do versículo 14, da carta de Paulo a Timóteo, que diz o seguinte: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que, desde a infância, sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Então, Paulo está dizendo aqui a Timóteo, né, que tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e que fosse inteirado, que foi justamente desde a infância que ele aprendeu as sagradas letras, que é a palavra de Deus, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Então ele já está ensinando, já está mostrando a Timóteo, né, que a Bíblia ela é o caminho para que uma pessoa se torne sábio para obter a salvação. E ele continua: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, Paulo está dizendo aqui a Timóteo, mostrando a importância da Bíblia, a importância da palavra de Deus, né? A importância da palavra de Deus, como ela é importante para uma pessoa se tornar perfeita, para que ela seja habilitada para toda boa obra, ou seja, para trabalhar na obra do Senhor, para levar essa palavra a outras pessoas, né? Então, essa palavra ela tem vários benefícios, várias utilidades. A utilidade realmente da palavra de Deus, porque essa escritura, a Bíblia inteira, ela foi inspirada por Deus, né? Porque o Espírito Santo, ele gentilmente inspirou todas as histórias, né? Mandamentos, profecias, salmos, provérbios, relatos, instruções, ou seja, tudo que está escrito nesta palavra foi com a intenção de que seus filhos pudessem aprender sobre ele, ou seja, Deus ele teve o objetivo de fazer com que esta palavra fosse importante para nós hoje, para que nós pudéssemos aprender sobre ele e sobre como viver uma vida justa, santa, irrepreensível diante de Deus. É assim que ele quer que nós sejamos e tenhamos uma vida santa e que ele agrade. Porque toda a escritura, né, é útil para diversos propósitos. Primeiro, como ele próprio colocou aqui, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, ou seja, para instruir as pessoas sobre Deus e qual é a sua vontade. Porque nós só vamos conhecer a vontade de Deus se nós formos ensinados através da sua palavra, né? Porque um ensino, ele pressupõe tanto o conhecimento, ou seja, quando você é ensinado, quando você aprende sobre essa palavra, você está tendo conhecimento para você ter uma prática desse conhecimento, ou seja, uma mudança de comportamento. Você só pode mudar seu comportamento se você for realmente ensinado através desta palavra. Se uma pessoa nunca foi ensinada, se ela nunca aprender sobre esta palavra, ela nunca vai mudar seu comportamento. A palavra de Deus diz também que para a repreensão, ou seja, ela é útil para repreender as pessoas, para repreensão, para identificar, né, e expor o erro e o pecado, a fim de que sejam tratados. Ou seja, ela expõe a pessoa, ou seja, ela repreende uma pessoa se ela estiver no pecado, no erro, para que a pessoa se volte para ele, deixe o erro, deixe o pecado e seja tratado através de quê? Da sua palavra. Como ele disse assim, para a correção, para mostrar a diferença entre o certo e o errado, instruindo sobre o caminho que leva a uma vida que agrada a Deus. Então, essa palavra, ela instrui a pessoa a viver de uma maneira que agrade ao Senhor, a Deus, que agrade a Deus,
para a educação na justiça, como ele diz assim, para a correção, para a educação na justiça. O que significa isso, para a educação na justiça? Ou seja, para ensinar o caminho certo, a fortalecer a pessoa que está aprendendo, que prossiga nele, ou seja, que ele se volte para Deus, mas que ele ande nos caminhos do Senhor, certo? Ele diz também, para que o homem de Deus seja perfeito, ou seja, a vontade de Deus é que nós sejamos perfeitos. Para que o Filho de Deus ele tenha seu caráter moldado e se torne cada vez semelhante a ele, a Jesus Cristo. Essa vontade de Deus, que nós sejamos perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra. Ou seja, a fim de que os filhos dele tenham uma conduta exemplar, ou seja, tenham uma conduta moldada e seja capaz de fazer o que é certo e o que é bom, a semelhança de Cristo, ou seja, que nós façamos tudo aquilo que Jesus fez, tudo aquilo que Jesus ensinou, que nós hoje possamos colocar em prática e nos tornarmos semelhantes a Ele, né? Porque Deus, Ele ensina através de sua palavra, né? Ou seja, essa própria palavra, ela é capaz de ensinar, repreender, corrigir, educar, a fim de que nosso caráter e nossa conduta, ela se torne semelhante à conduta do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, Jesus, ele quer que nós sejamos semelhantes a ele. Por isso que essa palavra ela foi formada, ou seja, por isso que é importante o conhecimento dessa palavra, o conhecimento da Bíblia. A Bíblia ela é o maior manual de conduta que existe para o ser humano. Embora que muitos não a considerem, muitos não dão valor, muitos não acreditam, né? Mas que essa é a bússola, essa é a palavra que realmente transforma a vida do ser humano, né? Então, por isso que ela deve ser ensinada, ela deve ser aprendida, ela deve ser mostrada, revelada para as pessoas. É por isso que eu estou aqui ensinando esta palavra, né? Porque muitas vezes as pessoas não dão crédito, não dão valor, não se importam com o estudo dessa palavra. O maior estudo que um ser humano deve ter, antes de tudo, é o conhecimento dessa palavra. Outros ensinamentos que nós possamos vir a ter é secundário diante da importância, da utilidade da palavra de Deus, que é uma palavra que é capaz de transformar vidas. E é isso que Deus quer que nós sejamos semelhantes a Ele. E nós só vamos ser semelhantes a Jesus Cristo se nós nos tornarmos aptos, cheios dessa palavra, para que nós possamos nos transformar e poder transformar outras vidas. Amém?